porque amanhã estamos entendendo que tem uma outra direção da parte do Senhor para nós. Primeiro ponto que nós estamos falando sobre aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus legou a essa parte da igreja, que nós devemos manter, perseverar nela e continuar vivendo isso. Primeira coisa que falei que Deus nos deu foi que Deus nos levou a ordenar o ensino, e nesse ordenar o ensino nos ensinou que há um currículo e que há a primeira coisa a ser colocada na vida de um discípulo, depois outra, enfim, até produzir a edificação total, o ensino total de todo o conselho de Deus. Isso é possível ser dado em 3 anos. É possível dar todo o conselho de Deus em 3 anos. Depois nós conversamos que Deus não só nos deu a graça para ordenar o ensino, mas Deus também nos deu como comunicar esse ensino. E a comunicação desse ensino é através da repetição, forma e conteúdo. A forma é a repetição, o conteúdo é algo pequeno, para que possamos guardar de memória, possamos guardar toda a doutrina de memória. Mas Deus não só nos deu como ordenar o ensino, não só nos deu como comunicar o ensino, mas Deus nos deu uma terceira coisa que chama-se aplicar o ensino. Porque ordenar até comunicar isto, muitos fazem. Eu lembro que quando nós falávamos sobre algumas coisas que eram estranhas à linguagem evangélica, tinha um irmão, que eu não vou citar nomes, ele já fazia críticas sobre a igreja evangélica e falava sobre a igreja fora dos portões. E nós falávamos sobre a igreja na rua. E nós íamos para a rua proclamar, ser igreja na rua. E ele falava da igreja fora dos portões. Então, alguns falavam coisas muito parecidas ou até com maior profundidade, até discorriam de uma forma muito mais exuberante, mais, vamos dizer assim, envolvente. Mas não havia o que eu estou falando agora, a aplicação prática daquilo, a aplicação do ensino na vida dos discípulos. Então lá, muitos anos atrás, agora já não vou citar mais data certa, né? Porque vai que... Obrigado, minha cuidadora, Edônia. Obrigado, querida. Muitos anos atrás, Deus nos deu algumas coisas que foram preciosas dentro disso tudo aqui. O que foi? Ministério é plural. Isso foi um grande achado. Não é um homem só sobre a igreja, mas no mínimo 2. Então dá o equilíbrio. Eu lembro quando eu cheguei, a Sinara chegou em Salvador, porque eu já estava há 1 ano e pouco em Salvador, e ela veio, nós casamos lá no sul, a gente fez a lua de mel, foi vindo para a Bahia, foi, graças a Deus, 1 mês que tivemos juntinhos, foi o único mês também. Depois já tinha discípulo morando com a gente, já estava morando com todo mundo, era aquela comunhão maravilhosa dos santos. Então, quando a Sinara chega, tinha lá Marcos com a Rejane, os irmãos conheciam muito a Rejane, a gente já estava crescendo, a igreja, eu lá junto com o Marcos como presbítero, mas eu era solteiro. Então chega a Sinara, e a Sinara com uma personalidade diferente da Rejane. A Rejane, ela entra quieta e sai calada, ela é muito na dela, muito discreta. E a Sinara é mais participativa, a Sinara fala, conversa, ri, tal. E algumas irmãs tinham o quê? Um modelo só, agora não tinha só um modelo. Tinham 2, então poderiam, algumas se sentiram extremamente, que bom que tem alguém que fala um pouco, né? Então, porque eu sou mais de falar. Então, falando assim, porque a gente sempre entendeu a imitação, de imitar, de olhar, de buscar referências. Então, nessa descoberta da pluralidade, a pluralidade nos ajudou demais a não ter uma personalidade só sobre a igreja, um viés só. Marcos e eu somos bem diferentes, desde o começo. Completamente diferentes. Se eu for contar do nosso discipulado, eu vou contar um pouquinho adiante alguma coisa, vocês vão ver toda essa diferença que havia. Mas a pluralidade foi uma tremenda revelação que Deus nos deu, e nós partimos para isso, tanto que quando fomos enviados para a Bahia, não podia ser 1, tinham que ser no mínimo 2, e foi o quê? Foram esses 2 jovenzinhos enviados para Salvador, Marcos, um tal de Marcos, um tal de Mário. Eles foram juntos para Salvador, já de igual,
Então essa pluralidade foi tremendo que Deus nos deu, mas Deus não só nos deu a pluralidade, Deus nos deu outra coisa junto, que entra dentro desse processo que eu estou falando agora. Deus nos deu as juntas e ligamentos. Deus nos fez entender o serviço comum dos santos, que ninguém está sentado, todo mundo foi chamado para servir, todo mundo foi chamado para ganhar e cuidar de vidas. Então isso foi uma grande revelação, e através das juntas, a grande descoberta das juntas e ligamentos é que se aplica o ensino. O ensino vem dos ministérios específicos, ou seja, os presbíteros ensinam, tem pastores, mestres, evangelistas, transmitem a palavra, a doutrina toda, mas a aplicação não sou eu que faço. Quem faz? É através das juntas e ligamentos, através dos relacionamentos no corpo. O púlpito ele vai desafiar, eu estou desafiando vocês algumas coisas aqui durante esses dias, mas é através dos relacionamentos que se dá a aplicação do ensino. Eu não tenho como aplicar na vida de vocês dois, porque eu não relaciono diretamente com vocês. Eu tenho como despertar vocês para algumas coisas, mas é na junta e ligamento de vocês, ao ouvir todas essas coisas, que vai acontecer a aplicação deste ensino. E essa é uma grande diferença, porque as outras duas, ordenar o ensino, é diferente porque não é comum isso, mas muitos falam das coisas que falamos. Outra coisa, não é muito incomum que alguns repitam algumas coisas, mas é bastante incomum aplicar o ensino na vida das pessoas. Não é comum. E eu penso, na minha caminhada de 44 anos, em Salvador, 51 de convertidos, que tem se perdido também. Está muito ui, ai, ai, ai. Eu venho de um discipulado raiz. Eu chamo de discipulado raiz. É mais que um estudo bíblico. Eu nunca tive estudo bíblico. Eu nunca tive encontro na casa para um estudo bíblico, apesar de que acontecia isso também. Nós hoje, sabe aquele negócio quando te arrepia? Você fica arrepiado? Eu me arrepio. Esses dias até minha própria filha falou, disse assim, ai filhinha, não acredito que você disse isso, meu amor. Hoje eu tenho... Quem já disse isso aqui? Me arrepia, irmãos. É falta de entendimento do que é junta e ligamento. Eu não tenho. Hoje eu tenho discipulado. Isso é um método, isso é uma metodologia. Quando nós falamos isso, a nossa mente está numa metodologia. Eu tenho um dia marcado para isso. Não é isso que Jesus nos ensinou, não é isso que Jesus fez, não é isso que as juntas e ligamentos estão para fazer. As juntas e ligamentos são relacionamentos intensos no corpo de Cristo, para se produzir a vida, para se transmitir a vida, para haver a aplicação. Se eu não convivo contigo, viu, não tem como eu aplicar o ensino na tua vida, não tem como eu saber onde estão tuas deficiências. Elas vêm não é através de uma confissão, mas é através de um relacionamento. Jesus não precisava perguntar se Pedro era afoito, se Pedro era 880, ele via. Ele não precisava que alguém contasse para ele como é que eram os Boanerges, ele via, porque eles relacionavam, muito relacionavam intensamente, e a palavra diz que Jesus os chamou para estarem com ele. Irmãos, a gente sabe isso, a gente fala isso, mas eu gostaria tanto de ver isso na intensidade que tem que ser, que nós rompêssemos a barreira do dia, que nós rompêssemos o dia marcado, que nós fôssemos muito além disso, senão a junta e ligamento não é funcional, ela não vai atender o que precisa atender, ela não vai atingir o que precisa atingir, e isso é uma riqueza que Deus nos deu, é onde o ensino é aplicado, é onde a aplicação chega até a minha vida, é onde o Espírito Santo pode produzir a transformação. Então, a junta e ligamento é fundamental, o funcionamento dela, não o conhecimento dela, não o entendimento dela, e não ela proforme. Ela tem que ser intensa. Isso é um relacionamento. Eu queria muito que vocês rompessem esse tipo de coisa. E as irmãs?
criam seus filhos. Você está falando que até já começou com a tua filhinha pequenininha o homeschooling, então é uma atividade grande, né? Aí já pensou se a discípula que está contigo, vinculada contigo, quer ir todo dia na tua casa? Você disse, pelo amor de Deus, meu Jesus amado, todo dia. Sabe por que você vai dizer meu Jesus amado? E vai achar que é uma coisa ruim? Porque você pensa que você tem que sentar com ela para instruir. Discipulado, irmãos, é estar juntos. Esteja junto. Cuide da tua filha na frente dela. Faça as tarefas da tua casa na frente dela. Esteja com ela, estejam juntas. Você não é obrigado a ter que separar um horário, um tempo, uma coisa para aquilo. Estejam juntos. Isso é o que o Senhor disse, junta, esteja ali intensamente. Nesse relacionamento a vida está se produzindo, as coisas estão acontecendo. Olha como estamos aqui. Quando termina os encontros, você fica tudo quietinho, né? Quando eu peço até a catequese, quando todo mundo quer, mas quando termina, todo mundo conversando. Estamos juntos. Tirar da mente, entende, uma coisa formalizada, e ir para a informalidade, romper com essa formalidade, ir para a informalidade. Eu estive agora, 2 anos atrás, com o Moacir, que foi o primeiro discipulador, do Marcos e meu, e eu estive na casa dele, fui visitar, ele está com 81 anos, fui visitá-lo, estivemos batendo um papo, fiquei lá 6 horas, nós conversamos das 11 às 5 da tarde, e era história atrás de história, história atrás de história, lembrando um bocado de coisa, foi tremendo. Eu disse para ele, Moacir, eu ia na tua casa 4 vezes por semana. Ele disse, mas Roberto, você ia na minha casa 7 vezes na semana. Eu digo, não, 7, eu ia todos os dias na casa dele. Mas não era para ele me dar um estudo bíblico, não, Caleb. Era para estar com ele. Eu chegava lá, eu trabalhava de madrugada, eu dormia uma pequena parte da manhã e ia embora para a casa dele. O que você vai fazer? Vou fazer o supermercado, estou contigo. E na ida e vinda do supermercado, muita conversa. E no supermercado eu vendo ele escolher, comprar, ele escolher uma coisa, escolher outra, ver ele reagir com as pessoas. Aí alguém tratava de uma forma bruta, ou furava uma fila, ou fazia alguma coisa, a reação que ele tinha. Eu estou ali, aí, é assim? Você não vai fazer nada? Não, olha isso, a palavra ensina isso. O discipulador ensina a catequese é boa, vamos lá. Todo tempo, todo lugar, com a vida, a gente fala isso, mas a gente sai fora disso, porque a gente tem o dia do discipulado. Eu não estou contra isso, o dia. Estou contra a expressão. Tem que ter um dia marcado, ótimo, mas extrapolem. A junta de ligamento tem que ir além disso, senão não produzirá a vida, a transformação. E você quer saber como é que eu vejo hoje o discipulado que dá liga? Para mim tem que ter 2 coisas. Hoje, depois de 51 anos de caminhada. Primeira coisa, o discípulo tem que admirar o discipulador. Se ele não admira o seu discipulador, não vai dar liga. Se ele não quiser ser parecido com ele, não vai dar liga. Se ele não quiser imitar ele, não vai dar liga. Vai ser uma junta proforme, uma metodologia estabelecida, porque aqui é desse jeito. Te admirava o Moacir. A gente falava igual o Moacir. E o Moacir era paulista e a gente era gaúcho. Gaúcho fala o R diferente. Fala Ricardo, gaúcho. Paulista fala Ricardo. E aí falava Ricardo. Moacir. A gente queria imitar até na maneira de falar. Ele tinha uma expressão assim, perceberam? Não tinha dúvida que eu estava falando para alguém assim, perceberam? Ele fala igual. O Ivan Beger assim, por favor. Ele tinha essa expressão. Eu olhava para um lado, o Marcos estava, por favor. A gente é muito imitador, cara. A gente admirava o Moacir, a gente admirava o Ivan, a gente queria ser parecido com eles. Porque era o mais próximo de Jesus que a gente tinha palpavelmente. Essa junta e ligamento de discipulado
vai ser funcional se você admirar aquele que você está vinculado. E você vai querer estar com ele. Você vai extrapolar o dia da reunião. Você vai ir além. E aí, eu estou te pegando como exemplo, minha irmã, simples como qualquer pessoa, minha esposa, ela não tem que tirar uma hora específica do dia para fazer aquilo. Estejam juntas, vão estar juntas fazendo tudo o que tem que fazer, e dentro do tempo que estão fazendo, vocês sabem conversar, não sabe? Mulher fala, não fala? Tudo acontece. Fica leve, meus irmãos. Quando nós saímos da formalidade, fica leve. É estar juntos. Eu não tenho que dar o que eu não tenho. Por isso eu tenho que ter um bom depósito. Eu tendo esse bom depósito em todo o tempo, em todo lugar, eu estou instruindo. Eu lembro de um irmão, esse foi do discipulado raiz que eu gosto. Ele contou uma agora, não foi nem ele que contou, foi outro irmão que contou. O filho de um irmão falava o mínimo com o pai em casa. Levantava, tomava o café, dizia, bom dia. Aí o pai levava ele de carona mudo no carro, voltava do trabalho, entrava, disse boa noite, ia para o quarto, ficava no quarto. A palavra era bom dia, boa noite, oi, tá tudo bem, e mais nada. E esse irmão soube, esse jovem foi visitar o filho dele na casa dele, em outra cidade, e ele acolheu, e ele soube que ele estava com pouquíssimo diálogo com o pai. Ele convidou assim, ô filhão, vamos dar um passeio comigo de carro? Tu, meu filho, tá, vamos entrar, vamos passeio contigo? Vamos embora, tio. Ele entrou, aí ele disse, rapaz, eu tenho um tio e um primo meu, rapaz, que eu gosto demais deles, eu tenho um carinho por eles enormes, eu não consigo mais falar com eles, nós não falamos mais. Nós não nos comunicamos mais. Eu sinto demais isso, mas não tem como. Ele está andando de carro. Ele entra num lugar assim, o garoto olha e diz assim, ué tio, tem um cemitério? Pois é, meu tio está ali, meu primo está ali, tu vai deixar teu pai estar ali para você ter vontade de falar com eles? Isso é discipulado raiz. É usar as circunstâncias, as situações para instruir, mostrar a verdade, aplicar a palavra. Vamos romper isso, amados. Vamos voltar a essa essência que Deus nos deu. Não sermos a congregação que fala, Eric, de junta e ligamento, não ser a congregação que tem a sua estrutura de junta e ligamento, mas que as juntas e ligamentos de fato operem através de um relacionamento intenso, de estarem juntos de fato, para que a vida seja transmitida, vida na vida. Eu tive esse tipo de discipulado, tanto com Moacir, quanto com Ivan Baker. Com Moacir, ela quer admiração, era um mestre na palavra, tudo que ele falava, se a gente fizesse qualquer pergunta, ele tinha resposta, na palavra, não é resposta dele não, ele assim, vamos abrir a palavra em tal lugar, é Velho Testamento, é Novo Testamento, por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 4 coisas, ela é útil para 4 coisas, então ele usava a palavra nessa utilidade para trazer sobre nós correção, repreensão, ensino e instrução, em todo o tempo. Quando ele não tinha uma resposta, sabe o que ele fazia? Ele disse assim, olha, ali na prateleira tem um livro tal, Mário, pega aquele livro lá. A gente pegava o livro, vamos ler uma parte do livro, está aqui a resposta, está aqui nesse livro, tem uma resposta para isso. A gente abria o livro e ficava lendo, a gente lia 10, 15 páginas, mas não era trabalhoso, não era ruim, a gente tinha gana, sede, desejo de aprender, era agradável, Caleb. Era maravilhoso, era gostoso, era sem peso, era estar junto. E deixa o Espírito Santo produzir o que tem que ser produzido. Agora, tem que ter o depósito. Ele tinha o depósito. E nós tínhamos a fome. Então, juntava as duas coisas, nós admirávamos aquele homem. Ele era casado. O Moacir, não sei se vocês já viram o Moacir, mas o Moacir, assim, ele parece um indiano que tomou uma tijolada na cara. Tá? Tem aquela cara reta, assim, chata, meio fortinho, não é muito alto,
e casou com a esposa dele, é loirinha, do olho azul, Peterlevitz, ela é descendente... Oi? Da Lituânia, ela. E os dois filhinhos, tinha 2 filhinhos na época, eram 3, depois veio o terceiro, eu conheci os 2 pequenininhos. Era assim, a admiração que a gente tinha por ele me ensinou como amar minha esposa, ele me ensinou na prática. Não foi com estudo bíblico, não. Eu vi ele amando a esposa. Eu estava na casa dele. A gente relacionava, eu estava lá, eu via como ele tratava ela. E eu perguntava para ele assim, assim? Ele disse, porque a palavra diz isso. Aí vinha a palavra. Aí, daqui a pouco, a gente estava no encontro, assim, o menino dele fazia um negócio, daqui a pouco, você dá licença aqui, pegava o filho, ia para o quarto, daqui a pouco você escutava alguma coisa, voltava o menininho, rindo, e acalmava, assim, o que acontece? Que milagre é esse no quarto? É uma mágica? O menino vai de um jeito e o outro do outro? O que acontece? Eu pergunto, o que faz lá? Isso é a disciplina de uma estação do Senhor. Posso ver? Pode. Próxima vez posso ir junto? Pode. Eu vi. O discípulo aprende? Mas tem que ser real. Não é uma catequese só para saber, tem que aplicar isso. Eu aprendi vendo. Eu entrei no quarto, eu vi ele fazer a correção, eu vi ele orar com o filho, eu vi ele beijar o filho, eu aprendi vendo. Eu perguntava porque eu estava presente, a gente relacionava, a gente estava junto. Eu vi ele ser hospitaleiro, abrir a casa, receber, aprendi a hospitalidade com ele, aprendi a generosidade com ele, o quanto ele nos serviu com o que ele tinha. Imagina, eu ia 7 vezes por semana, hoje, depois que ele me falou, eu digo, rapaz, era 7 vezes que eu ia, e tinha o café, tinha isso, e tinha aquilo, e tinha o papo, e era horas, não era assim ficar 5 minutos, não, eu ia lá para ficar. Fazer tudo junto. Claro, nós temos hoje, e já tinha, né, porque ninguém era vagabundo naquele momento, não. Eu estudava de noite, trabalhava de madrugada, mas eu tinha tempo para estar, porque ele tinha um bom depósito e eu tinha fome. Quando essas coisas se juntam, a junta e ligamento funciona. Havia admiração. Ele entrava no encontro da igreja, a igreja tinha umas 1000 pessoas, eu acho naquela época, 800 ou 1000, ele entrava, ele, a esposa, os 2 filhinhos de mãozinha assim, e entrava aquela parecia a pata com os patinhos, entrava os 12 atrás. Ele sentava assim, sentavam uns do outro lado e os outros no fundo atrás. A gente ficava ali no encontro. Estava pregando alguma coisa, eu não entendi, eu já dava uma cutucada, disse, mocinho, não entendi não. Ele disse, depois a gente conversa, na saída. E a gente ia para uma pizzaria, geralmente. Sentava aqueles 12 discípulos com ele, então na pizzaria. Eu tive os melhores ensinos em Guardanapo, porque eu anotava tudo que ele estava falando. Aí a gente perguntava, o que foi que o pastor lá falou tal coisa e tal? Não entendi direito, onde abre a Bíblia em tal lugar, vejam isso, não sei o quê, papapá. Junta com isso aqui, leva para o outro texto de lá e tal. Ele está comunicando isso. E a gente anotava todo o tempo. Vamos extrapolar, irmãos. Vamos viver a revelação que nós recebemos. Vamos ir adiante. Vamos priorizar. Se nós cremos que é através das juntas e ligamentos que se produz a aplicação e aonde na vida é a transformação que acontece, por favor, eu suplico a vocês de coração. Vocês têm uma vantagem enorme sobre mim. Vocês moram numa cidade pequena. Eu moro numa cidade com 4 milhões de habitantes. Marcos e eu moramos 40 quilômetros um da casa do outro. É mais longe do que daqui para Jacobina. E aqui é estrada, né? Vai mais rápido. Lá não. Sinaleira e esse movimento e engarrafamento e tudo e tal. 1h30, 2 horas para chegar, às vezes. E casa do Eric, nós temos que nos reposicionar na cidade para podermos ter esse tipo de... Vocês têm mais facilidade. É claro que se trabalha, a gente trabalha, eu sei que tem horário, mas você estava com tempo integral, então eu podia estar lá todo o tempo, mas mesmo que ele não tivesse, o tempo que ele tivesse livre, ele estava lascado comigo. Porque eu tinha fome e sede. E ele tinha o que eu queria.
Ele tinha o que eu estava buscando. Depois vem Ivan. Ia contar do Marcos. Oi. Você falou de pois não, duas querido. coisas. Uma que o discípulo... Isso, não falei do discipulador. Vou chegar na outra. Obrigado, querido. É bom não deixar pendurado, né? Aqui fica pendurado, o velho esquece. Aí, o Marcos, por exemplo, era o Joãozinho do Moacir. Era o João de Jesus, era o Marcos, era o João do Moacir. Ele fazia a pergunta certa, na hora certa, do jeito certo. Eu era escangaiado, inspiracional, fazia a pergunta na hora errada. E o Marcos tinha é muito inteligente, né? Tem uma mente brilhante. E eu ficava ruim com isso. Eu confesso, ficava ruim. E o Moacir falava, e ficava do lado do Moacir, e a gente ficava tudo olhando. E o Marcão era o preferido. Não é que era o preferido, não. Sabe os ciúmes que os discípulos tiveram? Quem é o maior? Quem é que... Quer dizer, a gente teve, porque a gente admirava aquele cara. Queria parecer com ele. E a gente era jovem, e a carne estava ali. Eu lembro que quando eu sentava ao lado dele na reunião, que a gente também tinha, aí ficava todo mundo, eu dava aquela olhadinha assim, meio aqui. Eu que estou aqui, ó. Eu que estou aqui. Parece infantil, mas quando se admira, foi gerado em nós, os sentimentos que foi gerado nos discípulos de Jesus com ele, foi gerado em nós com respeito ao Moacir. E o Moacir não era assim, uma florzinha, não. Você era forte, firme, contundente. Não deixava passar. Só que teve uma época que ele falou para a gente ganhar discípulos. Então agora, depois de mais de um tempo de andar juntos, agora vocês vão, que nem Jesus disse, agora vocês vão de 2 em 2 e nós fomos. 1 ano para ganhar discípulos. A meta era 10. Chegou o final do ano, eu tinha 10 discípulos vinculados comigo. O Marcos tinha 3. Tinha 10. Aí, na reunião, ele sentava assim, fazia a pergunta certa, eu disse assim, cadê os discípulos? Carne pura, carne de segunda, carne com osso, que fosse, mas era a minha vingança. Cadê os discípulos? Uau. Tudo isso era gerado por quê? Porque a gente, era maturidade isso? Não, era imaturidade, mas eu conto por quê? Porque esse tipo de ambiente gerado é porque a gente gostava de estar ali, a gente lutava por aquilo ali, a gente vivia aquilo ali intensamente. Tomei disciplina, tomei 3 disciplinas, fui disciplinado 1 ano sem poder falar com ninguém, tomei para um lado e para outro, tapa de um lado, tapa de outro. Moacir jogava pesado com a gente, mas era o que eu precisava para ser formado Cristo em minha vida. Eu precisava passar, era vida na vida mesmo. Ele sabia as minhas deficiências, a de cada um de nós, que a gente se expunha, porque a gente convivia muito. Eu não vou nem contar as pirraças que eles faziam comigo, os bullying que eles faziam comigo, das mancadas que eu dava. Mas não tinha problema, era a raiz. Estamos ali para aprender a viver e parecer com Jesus. Quando o Moacir descobre, aí vem o segundo já, Eric. Quando o Moacir descobre a cruz e a graça, ele fez uma semana de jejum e Deus revela para ele cruz e graça e ele começa a falar para nós de cruz e graça. E eu já trabalhava no Ministério da Educação e Cultura, eu já viajava, e eu viajei justamente na semana que ele ministrou sobre isso para os discípulos. E eu não ouvi. E os discípulos que estavam vinculados comigo foram e ouviram. Ele chamou toda a turma que era vinculada com ele e os que estavam vinculados com os que estavam relacionados com ele. E falou sobre cruz e graça e acabou com o discipulado. Ele disse, eu não sei se eu sou salvo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu assim, se aquele que me ensina não sabe, onde é que eu estou? Eu senti o foguinho do inferno no meu peito, estou lascado, estou indo para onde? O cara que está me ensinando não sabe se é salvo.
Eu voltei assim, mas foi muito engraçada a cena, porque eu voltei, a turma parecia que tinha... Desculpe aí, está sendo gravado. Parecia que eles tinham... Está tudo assim, estou na graça. Aí eu assim, como é que é, cara? É a graça. Eu digo, que graça é essa, rapaz? Que raio de graça é essa? Que esse cara ficou meio zen, meio esquisito. Graça, eu estou na graça. Aí fui até o Moacir. Disse, Moacir, eu não estava, não ouvi. Eu gostaria de ouvir. Ele disse, reúne a tua turma aí, de novo. Se tiver algum, reúne. Eu quero falar com vocês. Disse, tá bom. Aí reuni todo mundo e tal. Eu sentei, ele aqui, eu aqui, os discípulos de volta e tal. Eu estava do lado direito dele. Aí ele vira assim, eu gostaria de saber o que você mais gostaria de ter com Deus. Começou aqui pela esquerda, e eu digo, eu era o último. Pensei, orei, fiquei, disse assim, o que mais que eu quero contigo? O que mais que eu quero? O que mais? Eu orei e disse, eu sei o que eu quero. Aí chegou na minha vez, eu disse assim, e tu, Maria Roberta? Eu disse, eu quero ser amigo de Deus. Eu disse, mentira tua, você não quer nada disso. Abre uma Bíblia em tal lugar, tal. Eu não ouvi nada que ele falou. O sangue veio do dedão do pé até em cima e descia. Eu fiquei uma arara. Eu fiquei brabo. A veia saltou aqui assim no pescoço. Eu não sei o que ele falou sobre cruz e graça. Não ouvi nada. Fiquei o tempo todo indignado porque eu falei a verdade. Como é que esse cara disse que é mentira minha e ainda diante de todos aqueles que eu relaciono? Fiquei mal. Quando ele termina de falar, ele olha para mim e disse, tá brabinho, né? Tá querendo chupar meu sangue de canudinho, né? Se pudesse, eu disse, tô. Ele disse, você está muito preocupado com a tua imagem. Tu não perdeu tua vida, não tomou a cruz. Tu não vive pela graça. Aí eu... Caiu a ficha. E ele disse, o discipulado está terminado. Não tem mais discípulo, não tem mais vínculo, não tem mais nada. Aí 2 dias depois fui na casa dele. Bati, levei um pãozinho, um leitinho, um queijinho para tomar um café com ele, fim do dia. A esposa dele me atendeu, ele me atendeu, tomou um café junto e tal. Eu disse, sim, Maria Roberta, você veio aqui, tomou um café contigo, mas eu queria dizer para ti que eu entendi, eu quero viver esse evangelho, eu quero viver isso, eu quero ser teu discípulo. Eu não quero você como discípulo. Não, você não entendeu. Deixa eu explicar. Eu entendi, foram meia hora de conversa, eu implorando, pedindo, chorando, ela chorando, e ele dizendo, eu não quero você como discípulo. Pode ir embora. Tá afim? Aguenta? Hoje não dá para fazer isso. Fica bicudo, vai embora, brabo, e nunca mais quer ver a pessoa. Que raio de discipulador, que raio de pastor é esse, que raio de não sei o quê. Eu tinha entendido. Mas ele não queria. Eu levantei, fui até a Beth chorando, me abraçou. Eu e ela, tchau, então, Moacir. Então, nem o café tomei, não tinha, acabou. Aí eu abri a porta da cozinha da casa dele. Saí, disse tchau, fechei a porta, dei uns 3 passos no corredor, voltei, abri a porta e disse, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Se você for ali no supermercado, eu for atrás de ti, tu vai me expulsar do supermercado? Não, não vou não. Se tu for pegar na Batista lá, não sei das quantas, eu estiver lá sentado para te ouvir, tu vai me expulsar lá de lá? Não. Se tu estiver na praça passeando, não sei o que, eu estiver atrás de ti, caminhando, você vai me expulsar de lá ou não? Não, não vou, eu vou ser teu discípulo, tu queira ou não queira, dá licença. Pá, deixei a porta sair. Ele abriu a porta e disse, volta. Você entendeu? Ele confrontava. Ele queria ver se de fato eu tinha entendido e tinha morrido. Discipulado raiz. Vida na vida. Liberdade. Não ficava ofendido quando ele me tratava. Ficava ofendido. Ficava feliz porque eu estava sendo amado, corrigido.
Alguns anos atrás nós estivemos juntos, eu e ele, numa chácara de um irmão, e ele sentou do meu lado. Ele nunca foi carinhoso, mas assim, nunca foi um cara de abraço, nunca foi carinhoso. E nesse dia ele estava extremamente, me abraçou umas 3 vezes, me deu uns 2 beijos, digo, chega, você nunca foi assim, estou até estranhando, para com isso. Ele disse, não, Mário Roberto, eu quero te pedir perdão. Eu disse, perdão? Eu quero te pedir perdão. Eu peguei muito pesado contigo. E aonde eu passo, que tu passou, tu me honra. Tu não me deve nada, Mário. Falei, Moacir, devo sim. Ele disse, eu fui muito duro contigo. Eu disse, era o que eu precisava. Aquelas aplicações que tu fez na minha vida me trouxe até onde eu estou. E até o último dia da minha vida, eu vou ser grato ao Senhor por quanto Ele te usou na minha vida. Nos abraçamos ali. Está mais um beijo, tudo bem, eu aceito, mas precisa mais, porque você está esquisito demais já. Você ficar aqui, você não é assim. Aí vem Ivan. Moacir confrontava direto. Ivan nunca me confrontou diretamente. Nunca. Nunca me chamou e disse, Mário, aqui, pá. Mas eu apanhei daquele homem tanto que eu não aguentava ficar 3 dias com ele. Eu queria ir embora. A vida dele era exuberante. A vida de Cristo dele era tremenda. E a gente convivia, te relacionava, te via. E a gente chegava, Marcos e eu, e Marcos entusiasmava, Marcos sempre com muitas perguntas, e perguntas pontuais, boas demais, que a gente aprendia demais, e ficar daqui 3 dias, a gente estava lá no quarto, e assim, vamos embora. Assim, como assim? A gente chegou agora, vamos embora, cara. Eu não aguento mais. Não aguenta mais o quê? Eu estou apanhando todo dia, eu apanho o dia inteiro. E o que eu estou vendo na vida desse homem que eu vi nesses 3 dias, eu vou levar 1 ano e meio ou 2 para conseguir pensar em viver tudo isso que ele vive. Porque a gente não olhava, o nosso olhar era de aprendiz, era de discípulo. Cada reação, cada ação dele, a gente estava colado vendo, questionando e perguntando, e querendo entender o que estava acontecendo. Respostas que ele dava, situações que ele ensinava, reações que ele tinha, a gente perguntava tudo. Que vida na vida. A junta e ligamento é para isso. Sair dessa bolha, sair dessa metodologia, sair dessa estrutura de só ter um dia. Tenha o dia sim, ok? Mas extrapole isso. Vá além. Teve um dia com o Ivan que na casa do Marcos, a nossa gratidão era tão grande, nosso reconhecimento pela santidade daquele homem, pela vida que aquele homem expressava de Cristo, que nós não combinamos não, mas a gente começou a demonstrar nossa gratidão e as lágrimas desceram muito fortes. Nós lavamos os pés deles com as nossas lágrimas de gratidão pela vida de Cristo na vida daquele homem, pelo privilégio que Deus estava nos dando de conviver com aquele homem e de aprender com ele. Animo vocês, meus irmãos. Vamos sair da comodidade. Vamos ver intensamente a revelação que nós temos, que Deus tem nos dado. Através das juntas e ligamentos, elas sejam de fato funcionais. Admire. E a outra parte, Eric, é o que o Moacir expressava. Ele perdeu a privacidade. Domingo, a gente ia para a casa dele 9 horas da manhã, saia meia-noite. Os 12.
Não era uma reunião, era o dia inteiro juntos. Aí rolava tudo. Rolava de tudo, conversas, 1000 conversas, grupos, e aí churrasco rolava, a gente fazia o churrasco, aí a gente via quem mais servia, quem não servia, quem ficava só sentadinho, quem pegava no pesado, ajudava, e a gente comprava, não era que ele dava tudo, a gente trazia, levava, fazia, e depois tinha o café da tarde, depois tinha janta, e depois tinha meia-noite, a gente era quase que expulso, ele quase que tinha que empurrar para fora, porque ele não queria ir embora. Ele tinha um bom depósito e a gente tinha fome. Ele tinha a vida de Cristo e a gente admirava. A gente queria imitar. E ele não botou limites para servir, para nos acolher e receber. 12 jovens. Desses 12, 4 vingaram e permaneceram. Um faleceu há 2 anos atrás, 3 anos já, né? Tirteu, 4. Eu fico perdido. Obrigado, minha cuidadora. E Tirteu, que era um deles, o outro foi o Patrício, Marcos e eu. E o Glenn, né? E o Glenn, 5, que foram adiante, Deus foi usando na trajetória. Quero animar vocês, queridos, a fazer desse serviço ser leve, não ser pesado. E ele é leve quando nós saímos da formalidade para a informalidade. Andando juntos. Eu amo essa informalidade. Eric sabe disso. Nos nossos relacionamentos, acho que de pouquíssima, não sei se 1 ou 2 vezes a gente sentou para fazer algum estudo, mas o que rolou de conversa, o que rolou de aprendizado. Por isso que eu te amo, viu, velho? Vida na vida. Foi meu primeiro discipulador, viu? Saí da Igreja Batista cheio de teologia e fui fazer apostilinha preenchendo lacuna. Raiz. Aí, pensando o quê? Estão comigo ainda, queridos? Amém. Compreendem meu coração? É um tesouro que Deus nos deu. Aplicar a palavra. Nossas vidas serem transformadas através disso. A aplicação vem. Às vezes não é agradável. Às vezes não é agradável. Mas é necessário. É necessário. Sabe? De boa. Depois você tira a gravação, viu? É o espírito, viu? Óbvio, estou mandando tirar aqui o assoado do nariz. Vida na vida. Eu vou editar. Família, vida na vida, relacionamento. Glória a Deus pela liberdade que temos. Bom, quero animar vocês a isso, então. É um clamor do meu coração, assim, já vendo de um bom tempo. Aleluia. De buscar isso, de viver isso, de andar nisso. Mas para isso, tem que ter essas 2 coisas. Tem que haver no discípulo fome e sede, e no discipulador tem que ter um bom depósito. Essa admiração, e você está com a casa aberta. Perder a privacidade. Agora, perca a privacidade para quem tem fome e sede. Porque às vezes você perde a privacidade para alguém que só vai para... Quando tem a sua necessidade, não importa, chega lá de qualquer maneira, de qualquer forma, só vai na sua necessidade. Não há um relacionamento. Então, que esses vínculos sejam fortes, resistentes, que aconteça isso, e que eles sejam para o que eles foram determinados. E vou falar mais um pouquinho só, e nós vamos falar no último ponto, e nós já vamos terminar para as ladies e os cavaleiros se arrumarem, que eu estou vendo que o negócio... Olha lá, o amor
está no ar. Banquinhos, arrumando aqui as mesinhas, estão lindo, viu? Tirar fotinha lá, maravilha. Faz parte, importante. Vamos abrir as Bíblias num texto só, que eu quero só ler um texto com vocês sobre tudo isso. Por favor, abram as Bíblias em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 19. Colossenses 2, 16 a 19. Ainda sobre a aplicação do ensino e as juntas e ligamentos que Deus nos deu como o presente para que isso aconteça. Acharam? Podemos ler? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém, primeiro no 16, ninguém vos julgue por essas coisas. No 18 ele diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Existe um crescimento que procede de Deus, e o único crescimento que procede de Deus, ele vem através das juntas e ligamentos. Mas olha o que disse no 18. Ninguém se faça árbitro, pretextando humildade, culto de anjo, e não retendo a cabeça. Quem é que não retém a cabeça? Como é que eu sei que ele não retém a cabeça? Caleb. Pelo que segue no texto. O que o texto diz que retém a cabeça? Quando o corpo está bem, o quê? Suprido e vinculado pelas juntas e ligamentos. Se você está suprido e vinculado na junta e ligamento, você está retendo a cabeça. Mas se você não está suprido e bem vinculado na junta e ligamento, você não retém a cabeça. E hoje nós temos muitos desigrejados dentro da localidade. Tem os que se denominam desigrejados. Não, eu tenho Deus, eu em casa. Eu falo assim, não retenha a cabeça. Se você estiver só, você não está retendo a cabeça. O que você está recebendo você é pretexto de humildade, culto de anjos, você se baseia em visões, é enfatuado, sem motivo, sua mente é carnal. Sua Bíblia me autoriza a dizer. Mas esses se declaram assim. Mas dentro tem assim. Não estão supridos e bem vinculados pelas juntas e ligamentos. É proforme. É proforme. É um esquema, é uma estrutura. Mas não está. Oi? Mera formalidade. Mera formalidade. Não está bem suprido e bem vinculado pela junta e ligamento. Então não tem crescimento de Deus. Porque o crescimento que procede de Deus vem através das juntas e ligamentos, nós estando bem supridos e vinculados, então a cabeça está sendo retida, ela está alimentando este corpo cresce. Tanto em número, quanto em graça. Estão comigo ainda? Amém. Não me jogam tomates? Podemos dar um minutinho para o Espírito Santo?
Paizinho amado, de novo, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a andarmos na dimensão da revelação que Tu nos tem dado. Para que Tu, Senhor, não diga como foi dito lá em Mateus 21:43 ou Romanos 11:21, que Tu tem que passar para outro povo, porque não produzimos os frutos devidos. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, tem paciência conosco. Sim, Senhor. E traz, Senhor, um renovo na nossa mente, um desejo, um ardor em nosso coração e nos impulsiona para irmos além do dia marcado. Amém, Senhor. E relacionarmos livre, sem peso, para que essa vida exuberante, abundante, que habita em cada um de nós, possa ser transmitida de uns para com os outros, Senhor. Ajuda-nos, Pai, te peço em nome de Jesus. Antes de eu entrar no outro ponto, tem uma historinha que eu lembrei enquanto estava aqui, um minuto do Espírito Santo. Oi, querido. Obrigado, querido. Tem um casal lá em Salvador, anos atrás, que o pastor da congregação que ela estava, e o marido, foi visitá-la. E ao visitá-la, para um almoço, que ele foi convidado, ele viu as apostilinhas em cima de um. Ele olhou e disse assim: você está comendo essa alface? Ela falou: sim, não é proibido, pastor, não posso? Disse, não, pode, não tem problema. E almoçaram, beleza, passou um ano e pouco. Ele voltou na casa deles, para outro almoço, convidado, e ele vira e diz assim: minha irmã, meu irmão, vocês estão muito diferentes. Vocês estão servindo, vocês estão disponíveis. Os filhos de vocês são outras pessoas, outras crianças, diferentes. O que está acontecendo? É aquela alface que a gente está comendo, pastor. Por favor, não entendam quem ouvir isso, que eu estou dizendo que nós somos top de linha. Não é isso, não. É que o que aconteceu na vida dessa pessoa é que ela já tinha conhecimento daquele ensino que estava ali. Mas agora ela estava aplicando aquilo na vida dela. Amém. E a aplicação faz toda a diferença. Amém. Toda a diferença. Lembrei de mais uma historinha. Pode contar? Pode. Um irmão pastor na cidade. E ele me convidou, me conheceu num encontro de pastores e me convidou para ir almoçar na casa dele. Fui eu assinar e a minha filha mais velha tinha 11 meses. Mas ela caminhava e já falava algumas coisas. E nós entramos na casa dele e tinha era um bibelô, né, um negócio de uma prateleira de vidro com um monte de bibelô. E claro, isso chama a atenção de criança. E a minha filhinha era um toquinho assim. Ela foi caminhando assim, olhou, e eu falei assim: Paulinha, meu amor, aqui não pode mexer, pode olhar, mas não pode mexer. E ele viu e tal, e nós fomos para lá e para cá, e ele começou a falar de criação de filhos para mim. E toma de criação de filho, toma de criação de filho. E a filhinha dele, da idade da Paulinha, um pouquinho mais, chutando, berrando, pegando, puxando, batendo, fazendo de tudo. E eu ouvindo, e eu talado para falar, e o Espírito Santo disse: cala, fica quieto, ouve. Fomos para a mesa, no almoço. Paulinha não mexeu em nada, ficou dentro dos limites. A filha dele jogou, derrubou, pegou, puxou, e ele falando de criação de filhos para mim. Toda a doutrina impecável. Aí quando nós fomos para a porta, ele virou para mim e disse assim, ele e a esposa: percebemos que a tua filha é muito obediente, o que você faz? Aí o Espírito Santo assim: fala, filho. A bola picou, mas é a medida para botar no ângulo. Ele disse assim: tudo que você ensina, não faça.
Aí ele tomou aquele choque e disse: e funciona? Eu disse: querido, é palavra de Deus. Se você aplica, você consegue o resultado que ele diz. E foi embora. Lembra? 3 dias, na semana ele toca a campanha lá em casa, eu abro ele. Ele entra e diz assim: eu vim aqui para que você me ensine a criar minha filha. Foi humilde. Qual é a diferença? Não é que ele não sabia o ensino. Ele não sabia aplicar o ensino. E Deus nos deu essa graça de aplicarmos através das juntas e ligamentos, dos relacionamentos fortes e resistentes, através do corpo de Cristo. Amém? E uma coisa importante nesse serviço, né, de junta e ligamento, que o Eric me ressaltou para eu falar, porque ele tem o meu escrito lá, e eu ia passar, porque eu estou me alongando. Eu não gosto de me alongar muito, não, porque eu sei que a gente tem limite. É que nós temos uma ideia de que nós temos que transformar os irmãos. Que eu já vou entrar no outro ponto, falando disso, entrando no próximo ponto. Você entende, assim, o discipulador acha que tem que transformar o discípulo, tem que levar o discípulo a ser parecido com Jesus, e entra uma carga violenta de você, e você tensiona e fica... Isso, irmãos, você não tem que transformar ninguém. Tira essa ideia da tua cabeça. Vou dar um exemplo bíblico. Jesus foi o melhor, o quê? Discipulador que já pisou sobre essa face da terra. Disse a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo e o que era necessário. Como é que termina o ministério dele? Quando ele está na cruz. E ele diz: está consumado. O que Judas tinha feito? Se matou. Traiu, mas se matou. Então, o discípulo vinculado com Jesus se suicidou. O outro mentiu, traiu. O outro disse que: mas eu só vendo agora, eu não creio mais nada não. E os outros tudo escondido com medo. Olha o fruto do melhor e mais perfeito discipulador que já pisou sobre essa terra. Enquanto Jesus, Caleb, esteve fora deles, ele não pôde produzir a transformação. Ele foi modelo para eles. O que o discipulador tem que ser é modelo para os seus discípulos. Quem produz a transformação é o Espírito Santo. Quando esses homens recebem o Espírito Santo, o que acontece com eles? De medrosos viram intrépidos, e vão presos, e não se importa ser preso, de apanhar pelo nome de Jesus, porque eles agora estão cheios ele veio habitar dentro deles. Enquanto ele estava fora, ele podia ser modelo. Nós não estamos dentro, nós estamos fora. Nós temos que ser modelos para os discípulos, a fim de que o Espírito Santo tome esse modelo e transforme a vida deles. Lembra que João disse: aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós... É isso que nós temos. Ou seja, ele era um modelo forte. Ele entrou literalmente dentro deles. Então, tira o peso de ter que fazer e coloca a graça de ser. Amém? Mas quem transforma a mim e a vocês é o Espírito Santo. Então, esse é o agente, é a quarta coisa que Deus nos ensinou, que os agentes transformadores é o Espírito Santo e a palavra. Eles são os agentes transformadores, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Não sou eu nem você. E eu tenho uma frasezinha assim que eu anotei aqui, que eu gosto: é a essência do discipulado não é transformar o outro, mas é sim deixar-se ser transformado. Essa é a essência do serviço de fazer discípulo. Não é transformar o outro, mas é sim deixar-se ser
transformado à imagem de Cristo. Ser alguém que a pessoa olhe, queira e admire e queira ser parecido. Amém? Termino aqui.